Olá, estamos ao vivo. Tudo bem com você? Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo gravado. Muito bom receber você aqui. Hoje nós vamos falar sobre o quarto perfil dependente, o perfil coitadinho. Tem muita coisa acontecendo aqui e para ficarmos na mesma página, né? Vamos atualizar o que está acontecendo aqui. Essa é a quarta aula, na verdade é o quarto perfil, a aula sobre o quarto perfil dependente da nossa série que estamos fazendo desde o início desse mês e vai até ali o final desse mês, início do próximo, sobre dependência emocional. Então, nós vamos entender por que a sua vida trava. Nós vamos entender os motivos, né, as dificuldades que você tem de dizer não, por que acontecem situações com você, né, que você parece que você sempre sai como a vítima da situação. Por que será que isso acontece? Parece que o mundo fez um complô contra você? Será que é isso? Hoje a gente vai descobrir. Então a nossa série aqui está sensacional. Nós já falamos sobre o que é dependência emocional, nós falamos sobre os benefícios indiretos, nós falamos sobre o caminho rumo à liberdade emocional, nós falamos sobre muita coisa, os perfis dependentes, por que você tem dificuldade de dizer não. A gente já tratou os ganhos, né, os benefícios indiretos das pessoas que assumiram muita responsabilidade quando eram crianças e entendem que para se sentirem amados precisam ser úteis, que esse é o perfil cuidador que nós falamos na terceira aula. Nós falamos também do perfil campeão, que é aquela pessoa que está sempre querendo atender as expectativas de alguém para se sentir reconhecido, para receber aquela medalha, aquele reconhecimento que muitas vezes não vem. Então são pessoas extremamente exigentes consigo mesmas, né? São pessoas extremamente exigentes consigo mesmas. E nós já falamos também daquela pessoa boazinha que faz tudo para atender as expectativas dos outros, não para receber reconhecimento, mas para evitar críticas e julgamentos. E hoje a gente vai falar do perfil coitadinho. E que perfil é esse, né? Provavelmente você conhece pessoas que estão sempre reclamando, estão sempre vendo a vida como através da lente das vítimas, né? São pessoas que parece que elas realmente, parece que o mundo tem um complô contra elas e realmente sempre acontece alguma coisa com elas. Ou elas vivem ficando doentes, ou elas sofrem bullying, ou sempre tem alguém querendo passar a perna nelas. Enfim, sempre tem alguma situação, ou acontece alguma coisa e ela leva um prejuízo. Então, quando as coisas parecem que estão caminhando em sua vida, ela vai lá e parece que simplesmente algo dá errado. E por que isso acontece? É o que a gente vai entender na live de hoje. Essas pessoas, elas são vistas muitas vezes, né, como vítimas, pessoas vitimistas, na verdade, né? E o vitimismo, ele nada mais é do que um bloqueio emocional. E por que esse bloqueio emocional acontece? Ele acontece porque dependendo da situação que essa pessoa, né, viveu quando ela era criança, ela entendeu, conforme a sua realidade, que ela precisava simplesmente ter algum problema, porque se ela não tivesse algum problema, ela não se sentia amada, cuidada ou protegida. Então, ou também, né, existem casos de pessoas que mesmo com esse tanto de problema, elas não sentiram isso. Então, se desenvolve o perfil coitadinho, que a criança entende que, lá, né, na sua percepção inconsciente, na primeira infância, ela entende que ela precisa se comportar de uma determinada maneira, ela precisa ter algum tipo de problema para ela se sentir amada. E acaba que ela vira um imã de situações ruins. Para quê? Porque toda vez que ela tem uma situação ruim, ela recebe um cuidado. Então hoje a gente vai entrar a fundo nesse tema. O perfil coitadinho, ele pode se desenvolver então na criança que viveu ou presenciou situações onde ela se sentiu desprotegida, situações em que ela não recebeu o cuidado que ela gostaria ou que ela deveria ter recebido. São crianças que podem ter presenciado briga dos pais muitas vezes, né? Ou crianças que conviveram com pais muito agressivos e até mesmo violentos. Essas crianças, elas podem ter sofrido algum tipo de violência ou abuso e elas não foram protegidas pelos pais. E mesmo que elas tenham contado o que aconteceu. Em alguns casos ainda pode ter acontecido delas terem sido abusadas ou elas terem sofrido algo
e elas terem contado para os pais e mesmo assim os pais não terem acreditado nela, né? Em outros casos, podem ter sido também crianças que tinham pais que não eram carinhosos, né? Pais que eram mais frios, que não tinham mais tanto aquele calor humano, né? Não se preocupava em tanto com o afeto. Pais que se preocupavam mais em fornecer o que era, digamos assim, importante e necessário, né? Como comida, alimentação, oportunidades, mas que de fato não deram atenção para a parte afetiva, né? Então, crianças que provavelmente também recebiam atenção, carinho, cuidado e afeto somente quando elas estavam doentes ou com algum problema, seja na escola, ou seja com alguma situação que acontecia ali. E aí, qual é a consequência disso, né? A consequência é que quando essa criança cresce, a vida dela continua cheia de problemas. Por quê? É aquela pessoa que é injustiçada, perseguida, azarada. Por quê? Porque quando ela tem esse tipo de situação na vida dela, onde ela é a vítima, onde ela é injustiçada, onde ela é perseguida pelos outros, onde ela é a vítima, ela é azarada, coitada. Ela faz o quê? Ela atrai esse tipo de situação. Por quê? Porque desse modo ela sente que as pessoas vão olhar para ela, que as pessoas vão ter um motivo para amá-la e para protegê-la. Então, na vida dessa pessoa, as coisas nunca dão certo. E ela só se sente bem, ela aprendeu a se sentir bem, a se sentir preenchida e a se sentir amada quando? Quando alguém tem dó ou pena dela. Então, quando alguém defende, né, ou ajuda essa pessoa, mesmo que seja o mínimo, que a pessoa faça o mínimo, assim, mas para essa pessoa, para essa criança que acabou crescendo, né, com esse perfil, com esse padrão de comportamento, essa pessoa, ela acaba vendo que as mínimas coisas que alguém faz por ela, ela começa a ver como grandes atos de amor, né? Então, quando ela se sente cuidada ou protegida de alguma forma. Então, acontece que na vida dessa pessoa sempre vai existir um problema, um vilão ou um monstro para que essa pessoa seja a vítima e, sendo a vítima, ela então tenha um motivo para poder ser amada, um motivo para poder ali receber um cuidado, receber um afeto, realmente se sentir preenchida, né? Então acaba que o coitadinho, inconscientemente, ele passa a vida inteira buscando ser cuidado, amado e protegido. Por quê? Para suprir a falta de cuidado e proteção que houve lá na infância. E aí entra um grande problema, que são as relações do coitadinho. Por quê? Porque o coitadinho, ele continua levando esse padrão para todas as relações com os outros. Então, aquilo que a gente aprende, né, a relação que a gente aprende a ter com os nossos pais, é como a gente acaba se relacionando durante a vida com o mundo. Como a gente enxerga e a gente trata e lida com a nossa mãe, é como a gente vai enxergar, tratar e lidar com o feminino. Como a gente enxerga e lida com os nossos pais, com o nosso pai no caso, é como a gente vai lidar e tratar os homens. Então, o coitadinho, ele sempre vai buscar nos outros, buscar nas relações, né? Sempre vai buscar na relação com os outros, ele ser a vítima, ele ser o coitado, ele ser o desamparado da história. Porque assim, ele recebe esse amor e esse afeto. Ele entende que ele precisa disso, desse tipo de situação, para receber esse preenchimento, né? Essa sensação de se sentir amado, de se sentir pertencente muitas vezes. E aqui vai um alerta muito, muito, muito importante. Por quê? Porque o coitadinho, ele vai levar esse padrão por toda a vida, em todas as relações, até que ele se torne consciente e escolha quebrar esse padrão, tá? Mas, inconscientemente, até ele ter essa noção, ele vai acabar sempre buscando ser a vítima da história, ele sempre vai ser o desamparado, ele sempre vai ser aquela pessoa, a ponta mais frágil, né? O personagem mais frágil das histórias. E qual é o alerta? Se você convive com pessoas que têm esse perfil e ninguém mais, e aí chega num momento em que ninguém mais é o vilão da história, você tem que tomar cuidado. Por quê? Porque nesse momento o vilão pode se tornar você. O coitadinho, ele inconscientemente, ele sempre precisa ter essa pessoa, né, ter esse alguém que vai
ser o monstro para que ele possa ser a vítima. Não existe vítima sem um monstro, sem um vilão, né? Sem como vou dizer? Sem um monstro mesmo. Me faltou a palavra aqui, depois eu lembro. Mas, enfim, ele sempre vai precisar desse cuidado. E aí, algo muito, muito, muito comum de acontecer é o quê? É o coitadinho, né? Essas pessoas que têm esse perfil de sempre serem as vítimas, eles se conectarem com pessoas que têm o perfil cuidador, que foi o primeiro perfil que nós falamos há algumas semanas atrás. Por quê? Porque os coitadinhos e os cuidadores, eles são imperfeitos um para o outro, né? Mas, entre aspas, né, eles são perfeitos um para o outro. Por quê? Porque o cuidador, ele sente que ele precisa ser responsável pela vida do outro. Ele sente que ele precisa cuidar das pessoas, ele precisa resolver o problema dos outros para ele se sentir útil, e se sentindo útil, ele se sente amado. Já o coitadinho, ele entende que ele precisa ter alguém que resolva os problemas dele, porque quando alguém resolve os problemas dele, aí é que ele se sente amado. Então, um tem um senso de que para eu ser amado eu preciso ser útil, e o outro tem o senso de que para eu ser amado eu preciso ter problemas. Então, eles se conectam. Por quê? Porque um precisa cuidar e proteger e o outro precisa ser cuidado e protegido. E não é à toa que é muito, muito, muito comum essas pessoas se encontrarem e acabarem vivendo uma vida juntas aí. E acaba que, assim, até certo ponto, eles conseguem se sentir bem juntos, né? Porque eles sentem que eles cumprem o papel um na vida do outro. Só que acontece que vai chegar um momento que eles vão travar nessa dinâmica. Por quê? Porque um vive cheio de problemas, certo? E o outro vive tentando resolver esses problemas. Só que quanto mais um cria problema e o outro resolve, quanto menos problema eu tenho, mais problemas eu preciso criar. Se eu sinto que eu só sou amada quando eu tenho problemas, então eu vou estar sempre criando uma situação, né? Eu vou estar sempre enxergando a vida por uma lente onde em qualquer situação que aconteça eu sou a vítima. Então sempre vai ter um problema para ser resolvido. E se eu fico só tentando apagar focos do incêndio, né? Eu não acabo entrando na causa daquilo dali e eu não consigo avançar. Eu fico sempre presa naquela dinâmica ali. Então os coitadinhos e os cuidadores, eles vivem cheios de problemas e um tentando resolver a dor do outro. É como se o coitadinho pegasse uma pá, fosse lá e cavasse um buraco, e viesse o cuidador, pegasse uma outra pá, pegasse aquela mesma areia que o coitadinho tirou do buraco e jogasse no buraco de novo ali para tapar. Então eles ficam presos nessa dinâmica aí. Quem tem esse perfil acredita que se tiver sucesso, né, quem tem o perfil coitadinho, acredita que, poxa, se eu tiver sucesso, se as coisas forem bem na minha vida, né, se tudo que eu quiser que aconteça se concretize, ninguém vai ter motivos para me amar. Eu não vou ser digno de receber amor, de receber cuidado, de receber proteção. Por quê? Porque ele entendeu, desde a infância, ele entendeu que ele precisa ter problemas e dificuldades para receber esse cuidado e essa proteção. E ele precisa, sim, que a vida dele seja mais difícil, seja mais pesada, seja mais problemática e seja a mais complicada possível. E mais do que isso, né? Não adianta apenas ter a vida pesada, problemática, complicada, enfim. Precisa que ele seja a vítima, então a culpa nunca é dessa pessoa, né? Parece que é realmente um complô do mundo contra essa pessoa. É aquele tipo de gente, né, que tem problema com tudo e toda vez ela faz questão de dizer o quanto que ela tá cansada, o quanto que ela tá desamparada, o quanto que ela não aguenta mais vendo toda essa situação dando errado. Porém, se você prestar atenção, você vai perceber que ela não faz nada de diferente para mudar ou para sair dessa situação. Acaba estando cômodo ali, né? Continuar ali com aquela situação, com aqueles problemas. E aí entram os benefícios indiretos. Lembrem que os benefícios indiretos são as recompensas que a gente recebe, né? Mesmo quando uma situação aparenta ser ruim, tem alguns benefícios
que eles são, para o nosso inconsciente, eles são muito maiores do que qualquer problema que a gente possa estar enfrentando. Então, a gente acaba muitas vezes virando um imã de situações ruins na nossa vida. Por quê? Porque quando esses problemas acontecem, vem aquela sensação, nesse caso aqui, né, de ser a vítima. Então, se eu sou a vítima, eu mereço ser cuidada, eu mereço ser protegida. Então, a vida dessa pessoa, ela pode estar horrível, mas na cabeça dela, pelo menos, olha, presta atenção nessa frase, pelo menos, pelo mínimo, né, ela recebe amor, ela recebe cuidado, ela recebe a preocupação dos outros, mesmo que ninguém faça nada para de fato ajudá-la, mas ela recebe aquela compaixão, aquela pena, aquela dó, né? E aí ela sente, com essa migalha, ela se sente cuidada e protegida, e ela sente que alguém se importa com ela. Agora pense comigo, deve ser triste, né? A pessoa sentir que o valor dela está relacionado à quantidade de problemas que ela tem. Você já parou para pensar? Ou você se identifica sendo essa pessoa, né? Que parece que você só tem algum valor quando você tem algum tipo de problema? Parece que as pessoas só demonstram algum tipo de atenção ou algum tipo de sentimento por você quando ela cuida de você porque você está com algum problema? No fundo, é o que na cabeça da criança, né, ela mais queria. Alguém que se importasse com ela e a protegesse. Então, na cabeça do adulto, a lógica continua a mesma, né? Então, esse adulto cresceu aprendendo aquele padrão e aí ele foi inconscientemente, ao longo dos anos, se tornando aquele imã, né, de situações ruins, de situações ali que totalmente, digamos que entre aspas, aleatórias, né? Situações totalmente aleatórias, onde ele sempre era a vítima. E aí eu quero deixar uma reflexão, né? Porque o primeiro passo para você se libertar de qualquer perfil dependente é pensar, é fazer alguns questionamentos para você mesmo, né? E buscar as respostas. Então, a reflexão que eu quero deixar antes da tarefa é o quê? Pensa comigo, todos esses problemas que você tem, nenhum é da sua responsabilidade? Existe algo que chama responsabilidade compartilhada. E o que isso significa? Que não importa qualquer situação que aconteça na sua vida, de alguma forma você tem responsabilidade nisso, né? Você tem a sua parcela de responsabilidade. Ah, mas aconteceu algo e eu não estava sabendo, eu estava no lugar errado na hora errada. Não existe lugar errado e hora errada, tá? Você sempre está onde você precisa estar para receber aquilo que você precisa para atender a sua necessidade emocional, por pior que possa parecer essa situação, tá? Então, tudo que acontece com você tem a sua parcela de responsabilidade. Mesmo que você não tenha feito nada direto ou indiretamente para ter aquilo, né, para receber aquele problema ou aquela situação ali, você tem a responsabilidade sobre aquilo. Por quê? Porque aquilo aconteceu na sua vida. Então não é necessariamente o que acontece com você, mas você tem a responsabilidade sobre o que você vai fazer com aquilo que aconteceu com você. Tá ficando claro? Dá para entender? Então, preciso que você reflita, né? Se você não acha que é muita coincidência você ser esse imã de problemas, né? Você não acha estranho essas coisas acontecerem justamente com você? Que horas que você... Outra reflexão, né? Que horas que você vai conseguir olhar para os problemas que acontecem na sua vida e você vai assumir a responsabilidade por eles? Entender, beleza, eu não sei o que fez esse problema chegar até aqui, mas agora eu vou olhar para isso e vou ver o que eu posso contribuir para que esse problema ele se resolva. Porque a gente aprende muito, né, que a gente fica muitas vezes numa busca infinita de lidar com os nossos problemas. Sendo que os nossos problemas, eles não foram feitos para a gente lidar com eles. Se você está lidando com seus problemas, você está administrando de forma equivocada a sua vida. Por quê? Porque os problemas, eles foram feitos para serem resolvidos, não para você lidar com eles. Porque quando você lida com seus problemas, você fica se adaptando de uma forma pesada e cansativa, emocionalmente falando, né? E às vezes até fisicamente falando, uma forma cansativa de viver a sua vida. Porque quando você tem um problema, ele é um desafio. Você precisa resolver aquele desafio, né? Resolver aquele problema e encontrar uma solução, porque todo problema, ele carrega a semente da potencial solução. Então, quando você
carrega esse problema, você tem esse problema e você mantém ele na sua vida, você acaba fugindo da responsabilidade. Então você tem que olhar para ele e entender o que eu posso fazer para resolver isso e não aprender a se adaptar, porque nós seres humanos temos uma habilidade muito importante que é a adaptabilidade, né? E isso pode ser tanto uma qualidade quanto um defeito. Por quê? Porque você pode se adaptar a qualquer situação, por pior que seja, você é capaz de se adaptar com qualquer situação que aconteça. Porém, se você fica só se adaptando a situações ruins e não faz nada para mudar, você vai se enterrando numa vida cada vez mais sem sentido, uma vida cada vez mais pesada, uma vida cada vez mais difícil e uma vida, por que não dizer, cada vez mais cruel com você mesmo. Então, o segredo é você olhar para a sua vida e ver, poxa, esse problema está aqui. O que eu posso fazer para resolvê-lo? Qual é o potencial de solução? Qual seria a solução que esse problema carrega? Atrás de todo o problema existe uma solução, tá? São duas faces da mesma moeda. Um lado está o problema, do outro lado está a solução. E aí eu comecei a ressignificar na minha mente e eu vou compartilhar com você uma técnica muito boa, que é o quê? É você simplesmente não você não enxergar os seus problemas como dificuldades. Por quê? Porque atrás de toda dificuldade existe um esforço. Então, o que eu comecei a fazer na minha vida? Eu comecei a trocar a palavra difícil pela palavra desafio. Então, quando estou com algum problema na minha vida, eu não enxergo como uma dificuldade, mas eu enxergo como um desafio. Por quê? Porque atrás da dificuldade está o esforço, mas atrás do desafio está a recompensa. E isso faz uma virada de chave no seu cérebro e faz o seu cérebro querer resolver aquilo. Porque o nosso cérebro, ele é motivado por recompensas. E se você não se recompensa pelas coisas que você faz, ou se você procrastina as coisas, ou se você faz as coisas pelos outros, mas quando é pra você, você não faz, você tem esse bloqueio aí te impedindo de prosperar. E como que faz para resolver esse bloqueio, né? É simplesmente começando a experimentar. Faça pequenos acordos com você, né? Se proponha a dar pequenos passos todos os dias e a cada passo que você der, você se recompensa de alguma forma. É que talvez lá na sua infância alguém prometeu algo para você e não cumpriu. E uma repetição, né, contínua desses fatos, né, da pessoa prometer e não cumprir, ou da pessoa dizer que vai fazer e chegar na hora e não fazer, né, mudar de ideia, ou acontecer alguma situação que mude aquilo que foi combinado, vai fazendo o seu cérebro entender que, eu não preciso fazer nada, porque a recompensa nunca vai chegar mesmo. E nós precisamos de uma recompensa, nós precisamos ter uma visão de que a gente vai ter algo de volta. O que nos motiva e o que nos faz sair da cama todos os dias é um desejo de uma recompensa, é o vislumbre de uma recompensa. Por exemplo, se você trabalha, por que você vai todos os dias trabalhar? Às vezes você vai todos os dias trabalhar num emprego que você nem gosta, fazendo uma tarefa que você detesta, com gente que você nem suporta. Mas por quê? Porque atrás de todo esse esforço tem uma coisa chamada salário. E às vezes é a única recompensa que você recebe. Só que aí você tem que ponderar até quando, né, até onde essa recompensa está valendo a pena. Você que precisa gerenciar as recompensas que você merece. É você que determina aquilo que você merece ou deixa de merecer. Por mais que tenham dito lá na sua infância que você não merecia, ou que tenham feito você acreditar que você não merecia, quem define o que você merece ou deixa de merecer, hoje é você, tá? Você tem poder na sua vida para escolher isso. Então, responde para mim, ou reflita, né, se você não quiser compartilhar, mas até que hora você vai conseguir olhar para os problemas que você tem e não vai se responsabilizar por eles? Até quando você vai permitir que esses problemas continuem se repetindo na sua vida? Porque tudo aquilo que você não resolve, qualquer situação que acontece na sua vida que você não resolve, essa situação ela vai voltando, ela vai se repetindo, se repetindo, se repetindo. Por quê? Porque é um padrão. Para mudar qualquer coisa na sua vida, você precisa quebrar o padrão, tá? E aí pensa comigo também. Que horas que você vai realmente conseguir olhar para sua vida
e pensar, cara, não pode ser coincidência isso que acontece comigo. Eu devo estar fazendo alguma coisa que está contribuindo para que essas situações aconteçam. E aí, em algum momento, você vai ver, poxa, eu não estou necessariamente contribuindo para que essa situação aconteça, mas eu estou precisando dos benefícios que essa situação me traz. Então, como que eu posso me preencher, né, preencher essas necessidades e receber esses benefícios sem ser através dessas situações que acabam travando a minha vida? Reflita sobre isso. Que horas que você vai olhar para dentro e ver e se ver, né, como alguém responsável pelo que acontece na sua própria vida? Porque essa é a grande verdade. Não é o governo, não é Deus, não é o seu pai, não é a sua mãe, não é o seu vizinho, não é seu chefe, não é seu colega de trabalho, não é nada disso. As coisas que acontecem na sua vida, elas são expressões daquilo que está dentro de você. Então, se você tem necessidades emocionais que você não sabe preencher, você acaba repetindo o padrão que a sua criança aprendeu que precisava exercer para ter essas necessidades preenchidas. E aí, como a gente aprendeu, a configuração que a gente aprendeu lá na infância, né, de como a vida funcionava, é a configuração que a gente leva para toda a nossa vida até nós nos tornarmos conscientes disso. E aí, para destravar de vez a sua vida, né, para você deixar de ser um coitadinho, ou se você quer ajudar alguém, né, que tem esse perfil mais de vitimista, demais, que realmente parece que é sempre o azarado da história, sempre o desamparado, a vítima de tudo, o coitadinho, né? Então, você precisa olhar tudo o que aconteceu e assumir a autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade é a chave, tá? É a chave mais poderosa para você se libertar disso. Por quê? Porque quando você assume a responsabilidade daquilo, né? Beleza, eu fui assaltada e roubaram o meu celular. E aí você vai assumir a responsabilidade daquilo. Tá, você foi uma vítima ali do assalto. Mas o que você vai fazer com essa situação? Você vai ficar alimentando essa situação, dizendo, é porque roubaram meu celular, ai que triste essa vida, porque esse mundo tá cada vez mais, esse Brasil tá cada vez mais difícil, essa marginalidade tá cada vez maior, porque não sei o que, aí você fica ali resmungando daquilo, né, murmurando daquilo, reclamando, e aí o que acontece? Você não faz nada para mudar e você fica alimentando e sendo alimentado por aquelas pessoas que olham para você e tem pena de você, tem dó de você. Esse é o padrão de funcionamento do coitadinho. Então assim, eu vou passar aqui pra gente encerrar a aula de hoje. Eu vou passar algumas tarefas para você fazer, para você tomar mais consciência disso, né, dessas travas que acontecem na sua vida, para você poder eliminá-las, tá? Para você poder contribuir para o seu próprio crescimento e não ser mais um imã desse tipo de situação. Então, toda vez que tiver uma situação na sua vida e você olhar que, alguma situação aconteceu, que você foi injustiçado, que você foi passado para trás, que você foi alguma vítima, né? Você foi a vítima daquela situação, você vai olhar e vai pensar o seguinte: independente de você acreditar nisso ou não, faça esse exercício, tá? Porque às vezes, num primeiro momento, pode até parecer um choque, né? Nossa, eu não acredito que eu sou responsável por atrair certos problemas na minha vida. Inconscientemente, a sua mente cria isso. Tudo, 100% do que existe do que você vê diante dos seus olhos, do que existe diante, né, da sua realidade, é uma expressão do que está dentro de você. Até aquilo que você não gosta, né? E principalmente aquilo que você não gosta. E tudo aquilo que você enxerga no outro é o que você precisa curar em você, tá? Então, pense assim, o segredo, né, para resolver isso é você pensar da seguinte forma: de alguma maneira, por algum motivo que eu desconheço, eu escolhi essa situação. Eu sou responsável por isso que está acontecendo na minha vida. Mesmo que eu não tenha feito algo direto para ter essa situação na minha vida, de alguma forma eu sou responsável por isso. Aí você vai se fazer a seguinte pergunta: vale a pena? Vale a pena ter que passar por tudo isso, por toda essa situação, por todo esse peso que é essa dor, só para ter uma sensação de ser amado, só para ter uma sensação de que você está recebendo carinho e afeto? Talvez você não saiba,
mas você merece ser amado pelo que você é. E não você apenas merece, como você é amado por quem você é. E não pelos problemas que você tem. A lente que você usa faz você interpretar que as pessoas só te amam por causa dos seus problemas. Mas o fato é que você é amado por quem você é. E quanto mais você resolver os problemas da sua vida, você vai ver que com o passar do tempo você vai se sentir mais amado. Mas para isso, você precisa exercer a autorresponsabilidade. E você precisa se dar aquilo que você não recebeu lá na infância. Você precisa se preservar. Você precisa se proteger. Será que não tem alguma outra forma de você receber essa sensação de se sentir amado? Será que não existe uma outra forma de você sentir, né, essa emoção e ter essa sensação de que as pessoas gostam de você e de que elas querem cuidar de você? Até quando você vai aceitar algumas migalhas, né? Coitadinho. Você não... coitadinho foi só a forma que você interpretou que aquilo era amor, né? A forma que você interpretou que era amado. Mas o fato é que você não é amado quando alguém fala que você é coitadinho. Quando alguém fica com dó de você, você está se rebaixando. Você está se colocando numa posição inferior. E nessa posição vai ser muito difícil você conquistar alguma coisa. Então você precisa fazer essas reflexões, né, sobre essas situações e realmente assumir a responsabilidade do que acontece na sua vida. E não é assumir a responsabilidade, não é se sentir culpado por aquilo e não é se sentir sobrecarregado com o que está acontecendo. E nem buscar entender de fato por que isso aconteceu, porque às vezes pode ser um peso muito maior se você ficar só se cobrando. Ai, por que eu escolhi isso? Meu Deus, a minha vida tá assim porque eu precisei disso, a culpa é minha. Não vai por esse caminho, que esse caminho vai dar muito ruim. Assumir a autorresponsabilidade é entender, poxa, essa batata quente está na minha mão. O que eu vou fazer com ela? Eu vou continuar segurando essa batata quente até minha mão ficar completamente queimada e dolorida? E sem sensibilidade, né? Ou eu vou pegar essa batata quente e vou dar um outro destino para ela. Vou amassar e fazer um purê, vou fazer uma sopa, sei lá, vou comer do jeito que tá. O que eu vou fazer com essa batata quente que tá na minha mão? Então, essa dica, ela é super poderosa, porque nada melhor do que a autorresponsabilidade para você ir se libertando desse perfil de vítima. Você é o protagonista da sua própria história. E todas as outras pessoas são personagens que estão na sua vida porque de alguma forma você atraiu elas para elas cumprirem esse papel de reforçar a sua vitimização, de reforçar essa sensação de que você é a vítima, de que você é o azarado da história, você é o injustiçado. Na verdade, você só está sendo injustiçado porque você comete injustiça com você mesmo. Por quê? Porque você não se coloca no lugar que você merece. Você se coloca sempre num lugar se rebaixando, acreditando que precisa ter algum tipo de problema. Você é muito maior do que os seus problemas. E os seus problemas não estão aí para você lidar com eles. Pelo contrário, seus problemas estão aí para você solucioná-los. É como eu falei, todo problema é a outra face de uma moeda que chama solução. De um lado, numa moeda, eu não tenho nenhuma moeda aqui na minha mão, mas toda moeda tem a cara e a coroa, certo? É a mesma coisa com o problema. Um lado é problema, no outro lado é solução. Atrás de toda dificuldade existe um esforço. Então troque a palavra dificuldade pela palavra desafio. Por quê? Porque atrás de todo desafio existe uma recompensa. Então, se você instalar esses pequenos drivers na sua cabeça, né? Todo problema carrega
a semente potencial da solução. Toda dificuldade gera um esforço, então eu não quero nada difícil na minha vida. Todo desafio traz uma recompensa. Então, quanto mais desafios eu resolver, quanto mais desafios eu me superar e eu vencer, mais recompensas eu vou receber. E se você tem esse bloqueio, né, de não merecimento e esse bloqueio de falta de recompensa, né? Se você não é movido à recompensa, é porque existe algo desconfigurado em você. Você precisa reconfigurar para o modo original, porque recompensa é o que nos move. É aquilo, se você aceita um trabalho que você não gosta, com pessoas que você detesta, uma jornada de trabalho cansativa, onde você tem que dormir quando você não está com sono e tem que acordar quando você está fazendo isso por quê? Por causa de uma recompensa. E essa recompensa é o salário. E agora, a avaliação que você tem que fazer na sua vida é: até que ponto esse salário está valendo a pena? Até que ponto eu estou sendo bem paga por todo esse peso que eu estou carregando na minha vida? Você não precisa aceitar isso mais. Ah, mas eu não posso deixar meu emprego, o que eu vou fazer? O que você vai fazer é criar um plano. Botar um objetivo. Vou sair do meu emprego, ou vou buscar um emprego que eu ganhe mais, ou vou fazer algo que eu goste, vou buscar desenvolver uma habilidade que eu gosto em tal data. E fazer um plano para chegar nessa tal data e concluir o objetivo, tá? Então, pense nisso, pense nessas situações de que até quando você vai aceitar que os outros sejam os protagonistas da sua história? Até quando você vai continuar aceitando ser a vítima? Meu desejo é que você aprenda a ser o protagonista da sua própria história, a protagonista da sua própria história, porque a sua vida na sua vida, na verdade, né? Porque na sua vida você é o personagem principal. Todas as outras pessoas, elas estão sendo coadjuvantes na sua história e elas só estão aí para representar um papel que você está precisando no momento. Então, se você não quer mais esse tipo de pessoa na sua vida, se você não quer mais esse tipo de situação, aprenda o que essas pessoas ou essas situações estão trazendo de positivo para você e, a partir disso, busque outra maneira de trazer esse algo positivo que não seja através dessas pessoas ou dessas situações. E se você quiser ajuda com isso, temos a SDZ, que é a sessão de zóio, onde você vai poder entender a causa, né, do porquê que a sua vida trava. Será que você é um coitadinho e nem sabe? Ou será que você é um cuidador? Ou será que você é um campeão? Ou será que você é um bonzinho? No sábado que vem agora, às 19h07, nós vamos falar do perfil dependente culpado, que é um outro perfil também que deixa a sua vida toda travada, toda embolada, e a gente vai entender a diferença mais profunda, né, entre autorresponsabilidade e culpa. São coisas completamente diferentes. Então, faça esse exercício, comece a desenvolver a autorresponsabilidade em tudo que acontece na sua vida. Pense sempre assim, ó, o porquê que essa situação está na minha vida? O que essa situação está me trazendo de positivo? Em vez de culpar o fulano ou o beltrano porque foram injustos com você, ou porque te trapacearam, ou porque te fizeram sofrer, pense, o que essas pessoas estão representando na minha vida? O que elas estão me trazendo de positivo? Porque sempre, 100% das vezes, por pior que seja a situação, você tem um ganho indireto, você tem um benefício por trás ali que está sendo muito maior para o seu inconsciente do que o sonho que você gostaria de realizar. Então faça essas reflexões. Se você quiser entender mais profundamente, eu vou deixar o link na bio, tá? Do livro Caminho Rumo à Liberdade Emocional. Um livro digital onde você vai ter acesso em detalhes a todos os 5 perfis, tá? Você vai ter acesso ali, entender melhor como funciona essa questão da dependência emocional, as raízes disso e também as tarefas e os exercícios que você precisa para eliminar permanentemente isso da sua vida, tá bom? Então, no próximo sábado, teremos a aula sobre o culpado
E ainda a nossa série continua mais ainda na semana que vem, onde a gente vai finalizar, eu vou explicar o porquê cada um desses perfis se desenvolve, né? O campeão, o cuidador, que é aquele que está sempre precisando resolver o problema dos outros, que precisa se sentir útil para se sentir amado, que inclusive é um ótimo companheiro do coitadinho, né? Que é aquela pessoa que está sempre resolvendo os problemas que o coitadinho tem. Então um é a vítima e o outro é o salvador, né, da pátria. E aí fica ali um criando problema e o outro resolvendo, e os dois empacados na vida, onde ninguém consegue dar um passo fora daquele círculo vicioso ali. Então, para você libertar isso, você precisa desenvolver essa consciência. Também tem o perfil campeão, né? Será que você faz as coisas e atende as expectativas dos outros para receber algum tipo de reconhecimento? Ou para você receber algum tipo de sensação onde você vai se sentir amado, vai despertar em você a sensação de ser amado? Pense nisso, né? Até quando você vai ficar atendendo as expectativas dos outros? Ou será que você atende as expectativas dos outros para não ser criticado e não ser julgado? Que é a questão do coitadinho, do bonzinho. Se você sente que você precisa atender as expectativas dos outros para não incomodar, para não confrontar ninguém, você pode estar sofrendo do perfil bonzinho, tá? Hoje nós falamos do coitadinho e sábado que vem, então, às 19h07, nós vamos falar do perfil culpado. Muito obrigada pela sua presença até aqui e eu te vejo na próxima aula, no sábado. Fechou? E eu vou deixar lá nos stories o link com o livro Caminho Rumo à Liberdade Emocional, e os 3 primeiros que adquirirem hoje vão ganhar esse curso na íntegra, né? O curso de liberdade emocional, Caminho Rumo à Liberdade Emocional, você vai ganhar o curso inteiramente gratuito, tá bom? Então, te vejo lá, cai pra dentro, entra nos stories e clica no link e aproveita essa oportunidade. Fechou? Muito obrigada pela sua companhia até aqui e a gente se vê na próxima aula.